Oi, tudo bom, gente boa? Você está chegando aqui, eu estava esperando você. Não esqueça, vá entrando, vá se inscrevendo no canal, no caso de você não ter se inscrito ainda. Clique o sininho, deixe o seu like, que é a única linguagem que esse algoritmo entende. Aí ele bota o canal um pouco mais visível para alcançar outras pessoas. E durante o tempo que nós estaremos juntos, mais ou menos de 8 em 8 minutos, aparece esse lembrete de inscrição, clicar no sino e dar o like. Nós estamos em Mateus, voltando ontem, com base em Mateus, eu fiz uma viagem com vocês até Lucas 21, para vermos aquelas advertências de Jesus, aqui em Lucas 21, do verso 34 ao 36, que foi sobre o que falamos ontem, e hoje eu volto para a sequência aqui de Mateus, verso 29. A gente tinha parado quando Jesus disse: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ou seja, quando a conjunção de fatos, sinais, fatores, vetores dessa convergência indicativa da volta do Filho do Homem ou da minha volta acontecerem em estado de convergência simultânea, inquestionavelmente adensada como nunca antes, porque, como eu tenho dito, todos esses sinais aqui já se manifestaram no curso da história. O que caracteriza esse tempo do fim é a convergência deles todos em estado potencialmente, alarmantemente forte e poderoso, como nunca antes tinha acontecido. E a simultaneidade de todos esses fenômenos acontecendo, obviamente, de maneira conjugada, o que cria uma volumetria, uma densidade de natureza histórica, existencial, psicológica, espiritual e econômica, com crises de todas as naturezas, com fome, com sede, com hecatombes naturais, com um monte de coisas que decorrem exclusivamente dos maus tratos que o planeta sofre da intervenção humana, como eu tenho falado exaustiva e cansativamente aqui, para quem está tendo dificuldade em assimilar. Para quem não tem, eu espero que não esteja cansativo, que você esteja apenas lembrando, relembrando e introjetando essa consciência cada vez mais profundamente em você. Agora, aqui no verso 29 de Mateus 24, Jesus prossegue dizendo: logo em seguida a tribulação daqueles dias, que foi o que a gente viu antes. A gente viu antes, viu, Clarinha? A gente viu antes. Já várias vezes a gente viu sobre essa tribulação. E também as teorias dessa tribulação, que eu recomendo que você não creia, não subscreva, não assine nenhuma delas. Porque Jesus não nos deu nenhum cronograma. E não disse que os mais espertos entre nós saberiam montar o quebra-cabeça. Não, ele só disse: fiquem espertos, de olhos abertos, não sejam tolos, guardem os princípios, entendam os significados, não relativizem o Evangelho, não andem atrás desses que se ofertam como profetas, como Cristos, como sabedores das últimas coisas. Esses são os mais perigosos, são os que dizem que sabem. O dia, a hora, como será, que escrevem livros e compêndios para vocês seguirem cega, obediente e entorpecidamente. Não, isso não. Jesus nos dá sinais para a gente ter elementos de aferimento histórico crescente. E como eu tenho dito, a história, pela leitura da Bíblia, pela leitura de Jesus e pela leitura do Apocalipse, conforme a gente o tem nas mãos, ela é um fenômeno no espaço-tempo. Veja bem, no espaço-tempo, que é o único lugar onde se pode escrever história, é no espaço-tempo.
é onde a gente tem a sensação ilusiva de passado, ontem, presente hoje e futuro amanhã. É aqui, nessa linha do tempo, nessa timeline. É o único lugar aonde a gente tem essa sensação de passado, presente e futuro. Outras criaturas de outras dimensões que não sejam do espaço-tempo não lidam com essas categorias de espaço, passado, presente e futuro. E Deus mesmo, muito menos. Passado, presente e futuro são simultâneos, estão acontecendo nele, ele não está sob essas dominações. Mas para nós humanos, na ilusão da linearidade do espaço-tempo, eu tenho dito e repetido que a história acontece numa linha crescente que vai fazendo espirais aumentantes que vão crescendo no passar do tempo, de modo que há uma certa repetição fenomenológica com outros nomes, com outros protagonismos, com outras tecnologias, com outros processos, de acordo com a evolução dos tempos, mas se você olha, você verifica que o fenômeno é o mesmo. E ele vai só crescendo numa espiral crescente, aumentante, mas pelo passado a gente tem vislumbres do presente e algumas projeções para o futuro. Porque a história evolui assim na observação humana. É uma timeline espiral que vai crescendo à medida em que a nossa sensação de andar para o futuro vai aumentando. É por isso também que eu disse e repito, que o Apocalipse já se cumpriu inteiro. Antes do Apocalipse, ele já se cumpriu todo, várias vezes. Durante o tempo do Apocalipse, do João do Apocalipse em Patmos, ele se cumpriu por inteiro, exceto pela volta não física de Jesus, mas a volta da soberania de Jesus virando a história ao contrário, aconteceu nos dias do João do Apocalipse e do Apocalipse desse João, escrito na ilha de Patmos. Também, eu tenho dito a você que no curso da história pós-livro do Apocalipse, ele se repetiu em várias gerações humanas diversas vezes. Se você que conhece bem tanto o texto dos evangelhos quanto o Apocalipse, conhece também bem a história da civilização humana, desde antes de Jesus, durante Jesus e depois de Jesus até os dias de hoje, você vê essa mesma fenomenologia, essa espiral crescente que vai aumentando, até que, quando chegar nesse momento de conflagração final de todas as coisas, haverá um adensamento e uma simultaneidade de tudo. No passado, a gente teve momentos com ênfases em algumas coisas e não tanto em outras. Apareceram certas coisas, mas outras não. Houve sempre alternâncias, mas aparecimentos que iam marcando, caracterizando esses balizamentos da evolução histórica. Quando chegar a hora mesmo da volta do Filho do Homem, então todos os abutres se concentrarão na detecção dessa putrefação da história, desse momento inequívoco. Os sinais abutres dos tempos vão demonstrar, pela sua revoada cada vez mais próxima do corpo putrefato, que nós chegamos a um estado de decomposição do qual já não há mais caminho para além do que se está constatando. Pois bem, dito isto, como introdução outra vez, Jesus diz logo em seguida aquela tribulação, que não é essa que os adventistas, que a Ellen White inventou, nem que os testemunhas de Jeová inventaram, com os seus cronogramazinhos da volta de Jesus.
não é essa que os pentecostais americanos, começando lá da Rua Azusa e depois dos outros movimentos, inventaram. Não é a escatologia que os pentecostais suecos, que trouxeram a Assembleia de Deus para o Brasil, inventaram de 1,5 século para cá. Não é. A história da igreja para trás não conhece essas montagens. E todas as montagens que são consumidas hoje como livros, textos, aula de escatologia em seminários, em cursos, e que determinam teologias, como, por exemplo, a teologia chamada do domínio americana, é toda montada em cima da escatologia criada nos Estados Unidos pelos americanos. E como o americano não pode sofrer muito, foram eles que inventaram que a tribulação tem 7 anos, mas que no meio da tribulação os crentes vão ser arrebatados. Entenda-se por crentes, especialmente a Igreja dos Estados Unidos, que foi quem teve a primeira revelação dessa cronologia, será levada. Tudo isso é coisa de mentalidade de seita. Mas vocês seguem pessoas aqui no Instagram, milhões de vocês, não são poucos não, milhões. Seguem pessoas no Instagram que obedecem a essa cronologiazinha inventada de 100 anos para cá. E vocês não têm a menor ideia, pensam que foi Jesus que ensinou isso, que foi Paulo, ou que foi o Espírito Santo. Não, foi a conveniência da obsessão desses pseudo-profetas e profetisas, quase cristos, de uma auto-revelação da volta de Jesus. É um negócio chocantemente contrário ao que Jesus disse, quando, mais do que recomendou, ordenou imperativamente, quando afirmou: não vos compete. Não vos compete conhecer tempos, épocas. E aí ele diz: quanto àquele dia, aquela hora, ninguém sabe. Não vos compete conhecer tempos e épocas, e quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem as outras dimensões, nem o Filho. Mas você acha que o Tim LaHaye, qualquer outro escritor americano que escreveu best-sellers extraordinários e ficou riquíssimo, como Hal Lindsey, como vários outros, todo mundo que escreve sobre esse tema faz fortuna. A volta de Jesus é interessantíssima para se escrever livros inventados, quebra-cabeças montados, e para se fazer fortunas milionárias em dólar. É para isso que serve. E vocês consomem. E também é um dos temas que mais produz doença mental. Meu Deus, desde os dias de Montano, lá no 2º século, depois de Jesus, quando o cara surgiu e disse: eu sei quando Jesus vai voltar, construiu uma montagem, um quebra-cabeça, e levou todo mundo para as montanhas para esperarem Jesus, e marcou dia e hora, e Jesus não veio, e eles estariam esperando há 1900 anos e Jesus não teria vindo, assim como a Ellen White estaria esperando há mais de 200 anos, Jesus não veio, assim como os que escreveram todos os livros. Cadê o Tim LaHaye? Cadê o Hal Lindsey? Ficaram ricos e já foram. E mesmo esperando a volta do Senhor, aprontaram até não poder mais, sem nenhum temor de Deus no coração. E vocês que não sabem de nada, nem de coisa alguma, nem da vida do autor, embarcam nessas loucuras e ficam cegos por isso, e a mente não aguenta. Como eu dizia, desde os dias de Montano, teve gente que ficou doida. Porque imagina o que é você ficar dias e dias e anos fazendo contas e cálculos, lendo a Bíblia com uma obsessão de: será que é uma profecia que vai se cumprir? Deixa eu anotar, deixa eu ver se ela junta com essa, se a montagem cria um sentido. Aí você vai fazendo todo esse esforço mental para criar coerência, aonde Jesus não nos ensinou nenhuma sequência, nenhuma cronologia. Ele nos deu
pontos de amarração e disse: fiquem acordados, não durmam. Acautelai-vos por vós mesmos, andem com as próprias pernas, não sigam instrução de ninguém. E quem deu, provavelmente, no curso da história da igreja, o melhor conselho sobre a volta de Jesus, embora em muitas outras coisas ele não tenha sido um bom conselheiro, mas em relação à volta de Jesus, para mim, o melhor de todos os conselhos veio de Martinho Lutero, lá no século XVI, quando ele disse a confissão existencial de como ele vivia e afirmou: eu vivo como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Essa é a melhor síntese. Eu aprendi isso dias depois da minha conversão. Dias. E passei a viver assim. A cruz foi ontem e foi por minha causa. E eu estava lá. E ele levou sobre si os meus pecados e me limpou de tudo. E rasgou todo o escrito de dívida que havia contra mim. Me libertou de todo o peso de culpas e de ordenanças e me fez um homem livre na cruz, na qual eu me glorio e pela qual eu vivo, com essa felicidade absolutamente coberta, perdoada e desassombrada, que você vê na minha cara e não é brincadeira. A cruz ontem, a ressurreição hoje. Todo dia eu venho levantando há 52 anos e dizendo: a ressurreição aconteceu hoje, este é o dia que o Senhor fez, no qual eu me regozijarei, me alegrarei nele, no poder da ressurreição, na alegria da ressurreição, na certeza da ressurreição, no fato de que Cristo ressuscitou, está vivo e me habita. Eu sou grávido pelo ressuscitado, que faz aumentar em mim todo dia o poder da sua ressurreição, que é o fator existencial que move a minha vida para o futuro. E o meu amanhã é Cristo voltando para mim, ou eu voltando para Cristo. Com 70 anos de idade, eu estou muito perto de qualquer das duas coisas acontecerem. Ou de eu voltar para Cristo, o que é a mesma coisa, eu vou voltar para Ele, é com Ele que eu quero estar. Ele disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Ou Ele voltando para mim, vindo e me transformando instantaneamente, me fazendo ficar com um corpo semelhante ao da sua ressurreição, me glorificando para padrões, dimensões, perspectivas de natureza eterna, me dando um corpo celestial de uma outra densidade energética e sem limitações de espaço, tempo, nem de qualquer outra caracterização limitadora da minha existência corpórea, finita, morrente e envelhecente, como eu estou hoje me apresentando aqui diante de ti, ó Deus, e diante de você, meu irmão, um homem de 70 anos indo para o Senhor, ou o Senhor vindo para esse homem de 70 anos. Tanto faz se sou eu indo pela morte até ele, ou se é ele vindo na sua segunda vinda, me transformando para não ver a morte. Em qualquer perspectiva eu não verei a morte. Se for eu indo para ele, eu não verei a morte. A morte, quando ela chega, eu já entrei na vida. E se for ele voltando para mim, eu também não verei a morte. A morte já morreu para mim. É um dado com o qual eu não conto. Eu lido com a minha velhice, com pequenos achaquezinhos naturais da vida, com limitações, mas que não teriam significado para mim. A morte mesmo, para mim, já está morta. Agora, existe na história humana um dia, uma hora, um tempo, uma época, na qual o Filho do Homem vai voltar, depois de um tempo de muita e de grande tribulação
conforme se diz aqui, que nunca antes desse tempo tinha havido e nem depois haverá nada igual. E que se aqueles dias não fossem, por algum mistério da misericórdia de Deus, abreviados, encurtados, ninguém suportaria e ninguém sobreviveria. É isso que Jesus quer que a gente saiba e se prepare com perseverança. Não é com aprendizagem de cronologiazinhas de pessoas inescrupulosas que, se me ouvissem aqui ou me ouvirem, me darão razão em tudo, mas não podem abrir mão de oferecer a cronologia, porque sabem que esse povo inseguro gosta de profecia, quer saber o futuro, quer saber cronologia, não admite andar pela fé, andar um dia depois do outro sem saber de nada, porque já sabe tudo. Eu não sei o que vai me acontecer daqui a 1 hora, mas eu sei o que vai me acontecer a eternidade inteira. No espaço-tempo existem mistérios para mim, mas eu já transcendi o espaço-tempo e sei que, passadas as relatividades do espaço-tempo, eu já estou de posse do absoluto da eternidade. Porque eu já sou habitado, já não entro em juízo, já passei da morte para a vida em Cristo. E isso é o que caracteriza a grande boa nova de poder existencial para eu viver nesse mundo inabalavelmente, enfrentando tudo e qualquer coisa, em qualquer circunstância, em qualquer tempo e em qualquer tribulação, pela misericórdia de Deus. É isso que Jesus quer que você saiba e que você aprenda. O resto é enganação.